Esse momento vergonhoso que o Brasil está passando em torno da presidência do Senado, a questão da reforma política tem que ser levada a sério. Que o Geraldo Ceratiuc, se não me engano, mandou esse e-mail que eu inclusive coloquei no meu blog, tá? E ele é extremamente oportuno, porque um país como o nosso, né, que tem um Senado tremendamente caro, custa uma fortuna manter o Senado, o que se pode perguntar é a validade dele ou de que forma ele seria mais eficaz. Ouvindo, pelo menos pela CBN, uma reportagem sobre um estudo da Fundação Getúlio Vargas, se entendi direito, o Brasil economizaria 360 milhões de reais simplesmente mexendo lá com 20% do quadro de funcionários daquela instituição. E o Senado é algo que surgiu nos Estados Unidos, principalmente, por razões de formação do país, de história. Aqui também podemos dizer o mesmo, afinal as capitanias hereditárias dividiram o Brasil e com isso nós temos uma quantidade enorme de estados formados na região leste, do que seria o meridiano de Tordesilhas. E a ocupação foi principalmente pelo litoral. Então a pergunta que eu coloco, tudo bem, precisamos do Senado, mas não seria mais lógico que os senadores representassem regiões do Brasil em vez de estados? Inclusive existe a possibilidade de criação de mais 10 estados no Brasil e nós podemos ter mais 20, 30 pelo tamanho desse país. Como é que vai ficar o poder político? Como ficaria a lógica administrativa e o custo disso tudo, do Congresso Nacional? Então, nós temos que repensar a divisão administrativa, política do Brasil e lembrar que nós temos regiões bem definidas do ponto de vista morfológico, cultural, geográfico. Por que não termos senadores, 2 ou 3 senadores, apenas representando a região sul, sudeste, nordeste, centro-oeste e norte? E, obviamente, a Câmara de Deputados deve representar o número de eleitores que esse país tem. Se São Paulo tem mais eleitores, é natural que tenha mais deputados, e assim outros menos. O que nós não podemos é ficar na mão de senzalas, de capitanias que estão mostrando um resultado terrível para o Brasil. O nosso país está parado, problemas seríssimos aí de infraestrutura, problemas gravíssimos em relação à educação, saúde. E o que a gente vê, meu Deus? É um escândalo depois do outro. É ver que o Brasil não avança, né? Não avança porque, lamentavelmente, a corrupção, o mau governo, acordos políticos mal feitos, às vezes para talvez salvar o mensalão e outras coisas que aconteceram de extrema gravidade e que levaram o atual governo a depender de pessoas sem caráter. Felizmente aqui no Paraná temos bons senadores e isso nos orgulha muito, é motivo de satisfação. E o senador Flávio Arnes fazia parte da base do governo,
anuncia sua saída do PT. Parabéns ao senador Flávio Arnes, mas vamos, paralelamente, rediscutir a política no Brasil, como eleger senadores, deputados, a limitação de custos, a racionalização de um processo que é anacrônico, que é mal feito, foi feito na empolgação da redemocratização na década de 80, mas que não atende aos interesses do Brasil. Está mostrando que não funciona, tem coisas erradas que precisam ser corrigidas. E, acima de tudo, né, mudar o processo de financiamento de campanhas, mudar a obrigatoriedade do voto, que é um absurdo, né? Seria até interessante ver quantos votariam se não houvesse a obrigatoriedade do voto. E a modernização, hoje em dia tem internet, tem a urna eleitoral, nós poderíamos ter um processo de maior participação popular, apelando por a tecnologia. Do jeito que as coisas são no Brasil hoje, até para ser presidente de CREA ou, sei lá, dessas entidades de classe aí, o cara tem que ter apoio, tem que ter dinheiro, porque senão não atinge sua base. Quer dizer, nós temos que escapar dessas limitações para que a democracia seja real, eficaz, justa, que atenda o povo, represente o povo e que se preocupe com o povo brasileiro. Povo brasileiro e não outros povos por aí afora que vivem financiando coisas aqui através de ONGs e coisas assim. O Brasil tem que ser repensado. Isso é uma pena porque qualquer mudança institucional significa uma descontinuidade administrativa. Mas talvez valha a pena, quem sabe, o preço que nós venhamos a pagar seja plenamente recompensado, né, como o próprio Geraldo Ceratiuk coloca aqui nas suas teses, né, ele, o Raul e outros, eu já vi muitos falando, por exemplo, defendendo o parlamentarismo. Se o governo tem que respeitar partidos e Congresso, então optar logo pelo parlamentarismo, puro e simples, deixa o presidente da República passear, nomeia aí um primeiro-ministro, e essa pessoa fica aí efetivamente compromissada com a administração do Brasil. Reforma política já, honestidade, seriedade, patriotismo, amor ao Brasil.